O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, somos todos bem-vindos mais uma vez a esta celebração, a esta Eucaristia, e eu tenho certeza que você também sente isso no seu coração. Como é bom fazermos parte desta família, como é bom fazermos parte da associação do Senhor Jesus, como é bom rezarmos diariamente, consagrando ao Senhor a nossa vida, o nosso dia, a nossa casa, a nossa família, o nosso próprio corpo. Por isso, é preciso que diariamente nos coloquemos em constante oração. O ser humano, por natureza, é um ser religioso. Ele tem sede de Deus, assim como nos fala o Salmo 62. E diariamente, amados, nos colocamos em constante oração. Porém, São Paulo nos fala na primeira leitura que nós rezamos, mas não sabemos nem sempre pedir. Por isso, o Espírito Santo, ele intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. É a presença do próprio Deus, é a graça de Deus agindo em nossa vida, nos colocando diante do Senhor. Por isso, que nas nossas orações não peçamos coisas, mas peçamos sempre a presença do Espírito Santo em nossa vida. Como nós necessitamos, irmãos e irmãs, da presença deste Espírito Santo. Portanto, nos seus momentos de oração, não peça a Deus: Senhor, eu preciso disso, daquilo, mas peça a Deus a presença do Espírito Santo, porque Ele sim vai cuidar de nós, Ele sim é o nosso paráclito, Ele sim é o nosso defensor, o nosso advogado, e constantemente, não tenha vergonha, não tenha receio de olhar para o céu e de pedir: derrama sobre mim, Senhor, o Teu Espírito, derrama sobre a minha vida, Senhor, o Teu Espírito Santo, me conduza, me defenda, me prepare para as batalhas diárias, Senhor. E tudo isso, amados, nós apenas conseguiremos vencer pela força do Espírito Santo, o dom de Deus. No Evangelho de hoje, segundo São Lucas, que está lá no capítulo 13, versículos de 22 a 30, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando, anunciando o reino de Deus, prosseguindo o caminho para Jerusalém. Então, neste caminho, alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam?
E aí Jesus inicia uma catequese totalmente escatológica. Ele diz: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão e não conseguirão. Se o reino de Deus chegasse agora definitivamente para todos nós, queridos irmãos e irmãs, será que entraríamos neste reino com o Senhor? Se o Senhor agora nos chamasse, se este fosse o momento da nossa morte, se o Senhor agora chamasse cada um de nós, será que definitivamente estaríamos ou mereceríamos o reino de Deus diante de tudo aquilo que fizemos, diante daquilo que deixamos de fazer? É tempo de pensar no futuro, é tempo de viver o presente e de buscar o reino de Deus através da palavra do Senhor, das nossas atitudes, buscar este reino porque nos diz, a porta é estreita, e existem pessoas preocupadas com bagagem, mas a porta é estreita, só passa você e mais nada. E no momento do nosso juízo particular, ali nós dialogaremos, conversaremos com o Senhor, e ali o Senhor vai nos questionar aquilo que fizemos e também aquilo que deixamos de fazer. Este é um momento do diálogo particular com o Senhor, aonde seremos julgados, aonde nós seremos salvos ou, dependendo daquilo que nós escolhermos para a nossa vida, buscaremos então outro caminho. O Senhor quer a nossa salvação, o Senhor quer que o reino de Deus aconteça para mim, para você, para todos nós. Mas é preciso, queridos irmãos e irmãs, que queiramos o reino de Deus em nossa vida. Por isso diga, eu quero o reino de Deus. Fale em voz alta, diga isso. Eu quero o reino de Deus. Eu quero, é preciso querer o reino de Deus para que ele aconteça dentro da nossa vida. E neste momento do julgamento, muitos começarão a gritar, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor, ele será objetivo nas suas palavras. Não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti. Tu ensinaste em nossas praças. Mas isso não basta, o Senhor ele vai dizer, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Por isso, que a nossa vida seja marcada pela boa conduta, pela justiça, que sejamos pessoas do bem, pessoas que sejam capazes de viver o amor, a misericórdia, pessoas que não tramam pela queda das outras, pessoas que se alegram pela vitória dos irmãos. Será que nós somos assim? Será que você que nos acompanha em casa tem vivido isto? Peçamos o Espírito Santo de Deus, porque somente Ele pode nos ajudar a vivermos com fidelidade esta palavra, para que não estejamos no meio deste grupo que ouvirá não apenas o choro, mas ranger de dentes, diante da presença de Abraão, de Isaac, de Jacó no reino dos céus, junto com todos os profetas do reino. Vejam só, amados, como Lucas nos dá uma visualização daquilo que é o reino de Deus. E vós, porém, já pensaram? Sendo jogados do lado de fora. Nós não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos o reino de Deus, que possamos buscá-lo com humildade, pois assim nos fala Jesus, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Não briguemos pelos primeiros lugares, já dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Não briguemos pelos primeiros lugares, mas busquemos sempre os últimos, porque para o último lugar não existe briga, não existe disputa. No último lugar não existe discussão. Que o Espírito Santo nos fortaleça, nos ajude e que esta graça seja derramada constantemente em nossa vida, assim como cantava o salmista, Senhor, eu confiei na vossa graça, e hoje eu confio mais uma vez, Senhor. Por isso derrama sobre nós o Espírito Santo,
Derrama sobre nós, Senhor, a força deste Espírito. Reaviva o nosso batismo. Olhai, Senhor meu Deus, e respondei-me. Não deixe que me apague a luz dos olhos e se fechem pela porta da morte, adormecidos. Que o inimigo não me diga, triunfei. E ele não dirá. É preciso profetizarmos isso. Que o inimigo jamais diga diante da tua vida, eu triunfei, mas que o Espírito Santo sim. Que Deus esteja presente, que Deus esteja te fortalecendo, que o inimigo jamais busque e alcance triunfo dentro da nossa casa, nem exulte o opressor por minha queda. Existem pessoas que não torcem por nós, é ou não é verdade? Sejamos realistas. Existem aqueles que não torcem pelo nosso sucesso. Mas quem tem Deus dentro do coração, tem tudo. E nós não precisamos temer, porque o nosso Deus, Ele é guerreiro, é o Sabaote, é o Senhor dos exércitos.